Desculpem, o vídeo acabou parando. Então, eu vou retirar esse produto do mercado? Não necessariamente. O que o Estado faz, então, ao invés de retirar esse produto do mercado por conta do risco, né, que ele apresenta aos consumidores? O Estado diz, não, nós podemos sim então, comercializar esse produto diante dos benefícios que ele traz, mas ele vai precisar ser comercializado numa embalagem apropriada. Ele vai precisar ser comercializado com todas as indicações, por exemplo, da forma de utilização do produto, da distância que esse produto tem que ter de crianças, dos riscos que esse produto traz à saúde e assim por diante. Então, com todas essas informações, eu digo, olha, consumidor, agora a responsabilidade está contigo. Quer dizer, ele compra aquele produto sabendo do risco que o produto traz e sabendo da forma correta de utilizá-lo. Se depois, eventualmente, lá na frente, ele vem e não utiliza corretamente aquele produto, aí o fornecedor ele já está normalmente isento ou, às vezes, no mínimo, com a culpa diminuída. Por quê? Porque ele tomou todas as precauções necessárias para que o consumidor soubesse o que ele está fazendo na hora de utilizar o produto. Agora, se ele não cumpriu, aí beleza. Aí eu consigo entrar naquele mérito da culpa exclusiva do consumidor e assim por diante. Então, é para isso que essa padronização vem, para dizer, olha, eu vou te expor a um determinado risco, né, de um acidente, de alguma situação, de um vício do produto, mas para minimizar esses riscos, eu estou te dizendo, olha, esse produto ele é assim, ele precisa ser utilizado dessa forma, ele te gera esses riscos e assim por diante. Beleza? Então tá. O inciso 9, ele fala de recusar a venda de bens ou prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Então, vocês lembram que lá o inciso 2º, a gente tratou dele na aula passada, ele falava em recusar atendimento às demandas dos consumidores. Agora, esse inciso, ele é diferente, ele é mais amplo ainda em relação ao atendimento ao consumidor que está disposto a pagar à vista. Então, eu não tenho por que dizer, por exemplo, que uma loja que vendeu a um consumidor a crediário, ela não vai mais vender para aquele consumidor nem a pronto pagamento. Como eu falei, eu não posso obrigar o fornecedor a vender de qualquer forma para aquele consumidor que já causou um prejuízo a ele. Agora, o fornecedor também não pode chegar ao absurdo de não querer mais vender de forma nenhuma para aquele consumidor sem uma justificativa plausível, tá? Então, onde que entra esse inciso? Em quais casos que entra, né? Se vocês pesquisarem, o informativo 507 do STJ, ele trata exatamente desse inciso. Como que ele trata? Ele trata dos planos de saúde, tá? Então, o STJ decidiu que o plano de saúde, ele não pode, sem razão nenhuma, se negar a fornecer um plano de saúde para alguém diretamente. Então, eu lá, uma pessoa, ou uma certa pessoa lá nos seus 40 e poucos anos, vai a um banco contratar um seguro de vida e o seguro de vida não dá nenhuma razão e diz, olha, não, com essa pessoa eu não quero negócios, tá? E muitas vezes a empresa de seguros, na verdade, ela vai estar causando um prejuízo muito grande a esse consumidor a partir do momento que ela se nega a prestar o serviço. Por quê? Porque os benefícios do seguro de vida são bem conhecidos. E aí, quando eu me disponho a ir ao banco a contratar um seguro de vida, eu tenho, de repente, um risco, alguma coisa que eu estou querendo minimizar.
normalmente para a família, né? Eu quero minimizar o risco para a família, caso eu venha a óbito e assim por diante. E aí o seguro de vida, de repente, se nega a prestar sem nenhuma justificativa plausível. É possível? Não. Por quê? Porque nesse caso, a jurisprudência, o STJ, considerou que a seguradora tem outras opções que não a negativa antes de dizer não simplesmente ao consumidor. Ela poderia, por exemplo, caso ela achasse que aquele consumidor tinha um risco maior, por exemplo, vamos dizer que fosse uma pessoa com um diagnóstico de depressão. Então a seguradora está lá com um receio, de repente, de que essa pessoa esteja contratando seguro de vida para depois cometer suicídio e assim por diante. A gente sabe, logicamente, que os seguros de vida normalmente ressalvam a questão do suicídio, mas vamos lá. Vamos imaginar uma situação em que tivesse aí um risco que a seguradora estivesse vislumbrando naquela pessoa. Então, qual que é o correto, digamos assim, a fazer por parte da seguradora? É dizer não. No teu caso, como o risco é maior do que o normal, né, de que aconteça um sinistro, de que eu tenho que pagar esse seguro de vida, eu vou te cobrar um valor maior pelo seguro. Ou eu vou mudar aqui, ajustar o prêmio do seguro. Então, veja como contratualmente existem outras opções à seguradora que são menos prejudiciais ao consumidor, mas que atendem à mesma necessidade, que é expor a empresa a um menor risco em relação àquela pessoa que apresentou uma determinada situação especial e tudo mais. E isso, pessoal, não tem nenhum problema, tá? O aumento do valor do seguro, o ajuste do valor do prêmio, não tem problema nenhum. Eles podem sim ser diferentes em relação a pessoas diferentes, exatamente por conta dos riscos que a seguradora corre e assim por diante. E aí já existia toda uma discussão em relação ao cabimento ou não, né, dessas disposições do Código de Defesa do Consumidor às seguradoras, mas a gente já viu lá atrás que, apesar da complexidade desses contratos de seguro, o Código de Defesa do Consumidor se aplica sim às seguradoras e, portanto, esse dispositivo especificamente também se aplica. Agora vamos pensar em outra situação, tá? Então, nós temos ali no final do inciso: ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais. Bom, beleza. Então, aqui eu tenho uma exceção que vai estar lá em leis especiais, ela nem interessa nesse momento. Outra exceção que nós temos aqui. Gente, nós sempre temos que pensar nas normas jurídicas de forma geral, né, num certo ponto de razoabilidade. Ou seja, toda norma jurídica ela é aplicável até o momento em que ela transpõe um ponto em que ela é proporcional, em que ela é razoável. Proporcionalidade e razoabilidade são inclusive tratados por alguns constitucionalistas como metaprincípios. O que seria isso? São princípios que estão, na verdade, além dos princípios. Então, proporcionalidade e razoabilidade seriam aqueles princípios que regulam, inclusive, os próprios princípios. Inclusive, as próprias normas more, digamos assim. Então, toda norma ela é afetada de alguma forma por razoabilidade, por proporcionalidade. Inclusive essa. Como que eu posso aplicar isso na prática? Vamos pensar na seguinte situação. Eu tenho um bar, certo? E eu tenho um cliente assíduo desse bar. Todo dia ele vai lá beber suas 5, 10, 15, 20 cervejas. Tudo estava indo muito bem até que essa pessoa começou de fato a beber 20 cervejas por dia e começou a quebrar as minhas mesas,
quebrar coisas no balcão, roubar algumas coisas de dentro do estabelecimento, arranjar brigas e assim por diante. Beleza. Então, segundo essa norma, regra geral, eu, dono do bar, eu não poderia me recusar a vender para esse cidadão a cerveja, a quantidade que ele quisesse, desde que ele estivesse disposto ao pronto pagamento. Ele, pessoa de relativamente boa situação, tem sempre dinheiro e está sempre pagando no momento em que ele recebe as cervejas. Então quer dizer que eu vou ter que me submeter a essas situações todas de quebra, né, de determinados produtos meus, de roubo, de brigas dentro do meu estabelecimento por conta dessa norma consumerista? Não. Porque aí eu tenho sim que aplicar as normas da razoabilidade e proporcionalidade e ver que nesse caso específico eu tenho uma razão, uma boa razão, aliás, para não vender mais para esse cara. Para não deixar mais esse cara entrar e ficar dentro do meu estabelecimento bebendo, para depois ele ir, enfim, causar confusão ou alguma coisa do tipo. Beleza? Continuamos no próximo bloco.